porque aqui em Tabuão a cultura não para. Tudo bem, gente? Professor Paulo falando, projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Eu espero que vocês estejam bem na medida do possível. Certo? Deixa eu ajeitar aqui. La chapeleta. Maravilha! Opa, arrumar aqui as coisinhas aqui. Deixa assim, deixa eu ver aqui desse jeito aqui. Acho que rolou assim, deixa assim. Vamos lá? Projeto Faça Arte na Sua Casa, Secretaria de Cultura do município de Taboão da Serra. Lembrando que essas aulas têm a finalidade de levar a você, nossos alunos e outros alunos, um pouco dos conteúdos que nós trabalhamos nas nossas oficinas, ok? São vídeos curtos, uma pesquisa feita de forma muito rápida, e a ideia é estimular você a fazer sua própria pesquisa também, ok? Então aqui a gente dá um pontapé inicial, constrói uma ideia, um ponto de partida, e você vai se aprofundar dentro daquilo que é teu objetivo. Maravilha? Então, vamos dar sequência às nossas coisas. Na aula anterior eu falei sobre o Sêneca, né? O Sêneca foi o nosso terceiro, vamos dizer assim, o nosso terceiro dramaturgo romano. Nós estamos falando de teatro romano já há um tempo, né? Falamos sobre o Plauto, sobre o Terêncio e falamos sobre o Sêneca, ok? Por que esses três nomes são importantes? Porque é importante lembrar deles como os pioneiros, ou os nomes que chegaram até os dias atuais. Vamos dizer assim, a transição do teatro grego para o teatro romano se deu através desses três homens. Professor, haviam outros? É claro que haviam outros, mas é preciso entender que isso se deu há mais de 2000 anos e a gente só consegue se basear, eu falei muito rápido, né? Nós conseguimos nos basear através daquilo que está documentado, ok? Então, o que chegaram de obras, o que chegou de documento, de registro, foram esses caras, ok? Foram esses caras que chegaram. Houveram outros, mas o que chegou pra gente foram esses. Maravilha? Certo? Ok. Então falamos sobre o Plauto, falamos sobre o Terêncio, falamos sobre o Sêneca. Que fique claro, tudo bem? O Sêneca, você vai encontrar esse nome, né, mais ligado à filosofia, mas o Sêneca também deixou peças, né, também escreveu tragédias, e é isso a princípio, tá bom? Bom, vamos continuar falando sobre o teatro romano, só que agora a gente vai falar um pouquinho sobre as fábulas. Por que as fábulas são importantes? Porque a fábula era a linguagem do romano, era como o romano... Calma lá, vamos organizar o pensamento. A fábula era o texto romano, né? Assim como os gregos tinham lá primeiro os autos, né? Os ditirambos, que eram os textos dos gregos, nas dionisíacas, nós vamos ter aqui as fábulas, ok? As fábulas que surgiram dos povos romanos. Depois de um tempo, essas fábulas foram sofrendo influências gregas. Por quê? Porque os romanos invadiram o território grego posteriormente. Primeiro houve a invasão de Roma através de Alexandre, então Alexandre o Grande trouxe a cultura grega para o território romano. Depois Alexandre morreu, então Roma se restabeleceu como civilização e invadiu o território grego, tá certo? É importante pensar que enquanto Roma se projetava se projetava vamos dizer assim, se projetava na especialização em expandir território, os gregos tinham isso, os gregos também tinham essa construção dessa ideia do exército, só que Roma era uma cidade mais integrada do que os gregos, do que a Grécia. A Grécia eram cidades-estados e elas buscavam autonomias entre si, embora todas pertencessem ao território grego, todas fossem helenas, por assim dizer, né? Roma era uma coisa mais integrada, então isso facilitou o processo, tá certo? Então, rapidamente falando, Alexandre invade Roma, depois Alexandre morre, Roma invade a Grécia. Isso já falei em outros vídeos, tá bom? Estou falando assim de forma bem grosseira, mas é para você poder sacar e se localizar dentro dessa história, tá bom? Continuando. Então a gente vai falar um pouquinho sobre o teatro romano antes da influência do grego. Antes do grego se estabelecer sobre Roma e antes de Roma se estabelecer sobre a Grécia, tá certo? Então a gente vai falar um pouquinho aqui, ó, sobre a fábula atelana, né? Fábula atelana da cidade de Átela, ok?
E a fábula atelana era como os romanos se organizavam para fazer suas próprias práticas teatrais. Não tinha o nome de teatro como tinha na Grécia, né, obviamente, mas havia ali manifestações artísticas, havia ali manifestações dos mimos, né, de imitação, de observar as coisas e de brincar com essa coisa caricata, né, de bagunçar com os tipos do bêbado, do velho rabugento, do galã, da mocinha. Eles já observavam esses estereótipos e já brincavam com isso, tá certo? Não era tão elaborado como os gregos faziam, mas os caras já faziam isso. Então, vamos falar um pouquinho sobre a fábula atelana, ok? Eu já fiz uma introdução sobre a fábula atelana num vídeo lá no começo, logo que nós começamos com esses vídeos lá em março ou abril, ok? Mas agora ela está mais construída aqui dentro e eu acho que eu vou conseguir explicar para vocês com um pouquinho mais de propriedade, tá bom? Vamos lá. A fábula atelana é um gênero dramático, uma forma popular de farsa. Lembra da farsa? A farsa era aquela modalidade de comédia que não pisa em ovos, não pede licença, é na lata, critica, bagunça, pratica bullying. Essas são as características da farsa, tudo bem? Com a farsa não tem pudor. Né? Então vamos lá. Fábula atelana é um gênero dramático. Por que dramático? Porque dentro do drama é que está a comédia e a tragédia, tudo bem? Lembra dos gêneros literários? Lírico, dramático e épico, né? Então vamos lá. É um gênero dramático, uma forma popular de farsa, também cantada e dançada. A origem do nome vem da cidade de Átela, perto de Nápoles, onde provavelmente foi criada. Sua popularidade já era grande antes de 240 a.C. Então, olha só. Vamos pensar assim, ó, antes de 240 a.C., Alexandre o Grande já tinha invadido, né, o território romano e imperou ali até 320 a.C. Nós estamos falando de 60, mas 80 anos antes, né, de 240. Ou seja, a predominância ainda era da cultura grega sobre a romana. Depois é que a romana vai se sobrepor sobre a grega, tudo bem? Mas entenda que quando a romana se sobrepõe sobre a grega, ela não anula a cultura grega, ela absorve, ela agrega a sua. Ou seja, aquilo que o grego tem de bacana, eu pego e somo e converto isso na minha própria cultura. Ou adapto isso ao meu olhar. Né? Então vamos lá. Sua popularidade já era grande antes de 240 a.C., data que marca o início do período de influência da literatura grega sobre Roma, ou seja, 80 anos depois da queda de Alexandre, da morte de Alexandre, é quando marca também a invasão da Grécia pelo território, pela República Romana, né? Lembra que Roma investia na expansão de territórios. Vamos lá. Era estruturada a partir de uma personagem fixa, sendo algumas das mais famosas. Olha lá. Baco, Macos, Papus e Dócenos. Ok? A ação oferecia ocasião para disfarces e equívocos, origem para a intriga da peça. Aliás, tais recursos recebiam em latim o nome de trice atelanae, que é a origem da palavra intriga, certo? Os escritores, Pompônios e Nóvios, deram forma literária ao gênero, originalmente escrito em dialeto osco. Sim? Apenas alguns fragmentos dessas fábulas chegaram até nós. As personagens, contudo, deram origem mais tarde aos da comédia dell'arte. Sim? Então, essa é a fábula atelana. Lembrando que, vamos dizer assim, ela seria a mãe, ou o ponto de partida do teatro romano, tá certo? Depois dela, nós vamos ter há outras fábulas que eu vou falar no próximo vídeo, mas essas outras fábulas já sofrem influência grega, tá certo? Já sofrem um pouco de influência dos textos gregos. Maravilha?
No próximo vídeo, então, eu vou falar um pouquinho sobre os tipos da comédia atelana. Baco, macos, papos e dócenos. Maravilha? É isso. Secretaria de Cultura, Projeto Faça Arte na Sua Casa, Professor Paulo, Prefeitura de Taboão da Serra. Até a próxima aula. Valeu! Você não pode ficar fora dessa. Mais cultura em Taboão.